impensável, né, não falar sobre isso aqui hoje, que é sobre a alta da Braskem. Né, eu falei aqui mais cedo na live, principalmente que eu estava comentando aqui sobre o fechamento de pregão de hoje, que Braskem subiu hoje na contramão do Ibovespa. Aí você me pergunta, Dar, o que aconteceu que o papel, inclusive, abriu subindo aí 6%? Basicamente, o que a gente teve foi a própria Braskem emitindo um fato relevante, destacando aqui, divulgando para o mercado que o juízo da segunda vara empresarial e de conflitos de arbitragem do Foro Central Civil de São Paulo deu ganho de causa para a Braskem e, com isso, ela julgou aí procedente os pedidos que a Braskem tinha feito e ela condenou a Novonor a indenizar a Braskem por danos materiais. E aí um pequeno contexto, né? A Novonor, para quem não sabe, é a principal sócia da Braskem. Então, a dona da Braskem, a controladora hoje da Braskem, vai ter que pagar para a empresa, para a própria empresa, vários bilhões aí de reais, o que é o que foi determinado pela Justiça aqui de São Paulo. Vale lembrar, né, que são várias cifras, né, são 3 pagamentos separados, no total isso totaliza um débito na casa dos 5,5 bilhões de reais. Conforme foi detalhado no fato relevante da Braskem, esse valor todo ele ainda fica sujeito a juros e correção monetária, e foi determinado que a Novonor tem que pagar um prêmio dos autos da ação correspondente a 5% da condenação e o pagamento de 10% da condenação relativo às custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Vale lembrar que também essa é uma decisão judicial de primeira instância, ou seja, a Novonor pode e muito provavelmente vai recorrer na justiça. E, aliás, né, esse tema todo aqui é um pouco polêmico, porque tem muita gente, né, boa parte do mercado está enxergando que esse dinheiro aqui não deve cair tão cedo na conta da Braskem. Como eu falei, as ações responderam positivamente, isso aqui talvez até tenha um impacto já no próximo balanço trimestral aí da Braskem, mas esse dinheiro talvez não caia tão cedo na conta. Inclusive o próprio Bradesco BBI emitiu um relatório falando isso. E você me pergunta, por que isso aconteceu, né? Por que esse dinheiro não deve cair tão cedo na conta da Braskem? Isso porque, como eu falei, eles podem recorrer, né? A Novonor, ela está em recuperação judicial, então ela tem vários credores para pagar, ela está em dificuldades financeiras e ela não vai ter, né? A gente está falando aqui de vários bilhões de reais, ela não tem todo esse dinheiro em caixa para conseguir pagar essa dívida, né? Uma situação financeira que é muito complicada, como eu falei, a companhia que está em recuperação judicial, muito possivelmente ela vai recorrer. Inclusive, foi exatamente isso que o Bradesco BBI falou, né? No seu relatório eles falaram o seguinte, né? Dada a situação financeira da Novonor, vemos uma baixa chance de pagamento desses valores, mesmo que as duas ações sejam julgadas em favor da Braskem. E eles falaram duas ações porque tem uma outra ação que foi movida na Justiça Fluminense, né, na Justiça do Rio de Janeiro, e se a gente somar as duas ações, né, essa que eu estou falando aqui, com essa ação do Rio de Janeiro, a Novonor no total teria que pagar 16 bilhões de reais para a Braskem. Então, um valor aí muito relevante e vai